Aí a gente entra na premissa. Se você seguir todos esses conceitos, você vai chegar num ótimo código, num ótimo sistema. E aí, a partir disso, o código perfeito é aquele que funciona e resolve o problema do cliente e entrega uma solução. Só que o grande problema que a gente tem hoje é que as informações estão defasadas. Quando eu for escrever o meu código, ele tem que dizer pro cara o que ele é. Eu sintetizo 100 linhas em uma. Então eu vou aprender muito mais rápido, eu vou começar a desenvolver muito mais rápido, vou começar a desenvolver estruturas mais rápidas. Olá mundo, seja muito bem-vindo ao podcast Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. E eu tenho um protesto a fazer, o Cauê tem que cortar o cabelo pro próximo podcast. Bota aí nos comentários, Cauê corta o cabelo. Hashtag Team Cauê, não corta o cabelo, entendeu? Vamos ver quem ganha nisso daí. Quarentena tá E reinando. no podcast de hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal aí sobre a importância das boas práticas na programação. A primeira delas é não use capacete enquanto estiver programando, como o Cauê tá fazendo pra Ele só tá se estar protegendo. presente aqui. Brincadeiras à parte, rapaziada, o negócio é o seguinte, tá assistindo esse episódio aqui em qualquer plataforma digital, Deezer, Spotify, iTunes, tá no YouTube, deixa o like aqui abaixo, avalia o episódio na plataforma que você estiver assistindo aí. Se possível, compartilhe esse episódio aqui com seus amigos desenvolvedores aí, galera do trabalho, galera da faculdade. Manda pra eles porque vai ser um conteúdo bem legal e que é relevante pros desenvolvedores. Exatamente, então botem os capacetes que lá vem pedrada. É dúvida de ser esse daí, né? Primeira pergunta, por que essas boas práticas elas foram criadas? Eu acho que não é nem porque foram criadas, mas ao tempo elas foram evoluindo, né? E a grande questão é você poder ter time, é você poder ter ciclo de vida de aplicação. Um programador pegar o código e o outro, um programador desenvolver o código, o outro poder desenvolver junto e ter um desenvolvimento colaborativo. Aconteceu várias viradas durante o tempo, né, que nos levaram a isso. A primeira delas, por exemplo, no PHP, foi a criação dos frameworks. Existia um tempo ali que todo mundo só programava PHP se fosse com framework, exatamente porque o framework tinha uma ontologia, um padrão de desenvolvimento que permitia que outras pessoas dessem continuidade naquele código. E como não só isso, né, era só isso que existia de informação para a gente poder desenvolver do jeito certo, quando não era com framework, cada um programava de um jeito. E como cada um programava de um jeito, às vezes era impossível dar manutenção no código. A agência largou o projeto, tem que começar do zero. Então não conseguia dar continuidade. E as boas práticas e tal, elas vêm para isso. Para deixar o código mais limpo, mais entendível, para que você possa utilizar melhores padrões de projeto para resolver soluções e tal. Mas eu acho que o principal motivo é esse, cara. Talvez seja o único motivo de fato, né? Tem que até Foi o criador do livro, do Clean Code lá, ele conseguiu chegar a uma certa análise onde ele tinha aquela proporção de 10:1, que você passa 10 partes do seu tempo lendo um código, tentando interpretar o que tem ali dentro, e de fato, uma porção desse tempo botando a mão na massa e desenvolvendo novas features, implementando ou fazendo, ou seja, o que for. Então, para poder diminuir esse tempo que você tinha para dar uma manutenção, para entender aquilo ali, foi com que acredito que isso foi sendo fomentado cada vez mais. E o que acaba fazendo sentido, né? Quando você bate um código, é mais gostoso você entender o que tem dentro daquele código do que pegar aquele código semideus, né? Só você e Deus sabe o que tem ali dentro. Se o outro pegar para desenvolver, fudeu. Então, eu acho que vem numa... É natural que foi esse avanço, até que hoje você tem alguns pontos onde é comum, por exemplo, quando a gente vai falar de Clean Code, a gente começa a falar de nomenclatura de variável, de método e tudo mais. Clean Code não, né? De boas práticas. De boas práticas. Então, esse conjunto de recursos e de técnicas, eu acho que veio num processo natural, não que a partir de agora tem que ter... E a coisa mais interessante é assim, a gente entrou na ontologia para que isso funcionasse, então as empresas, não contratavam um programador PHP, contratavam um programador Laravel, programador CodeIgniter e tal. E hoje isso mudou mais uma vez porque existiu mais uma evolução. As boas práticas, o Clean Code e tudo mais permitiram a gente chegar num nível hoje, as PSRs entrando, né, que a gente está com um código tão padronizado, com uma forma de desenvolver tão única, que a gente conseguiu começar a desmontar os sistemas e componentizar eles. Então a gente partiu do momento que a gente saiu do PHP para entrar nos frameworks,
E agora a gente volta, mais uma vez, a poder desenvolver tanto com os frameworks e tanto com o PHP, e tanto o desenvolvimento natural, ou seja, o desenvolvimento direto com o PHP, quanto o desenvolvimento com o framework está levando as mesmas premissas. Se tu pegar o Laravel, por exemplo, ele trabalha com componentes. E se você for desenvolver na mão, você também vai trabalhar com 70% do seu sistema vai ser montado com componentes. O ideal é que seja feito isso. Esse é o ideal, né? Por que isso é possível? Porque quando a gente desenvolve o componente, a gente segue essas mesmas metodologias, esses mesmos padrões, né? Os conceitos, os fundamentos e tal. Então a gente utiliza lá o Dry, por exemplo, entre outros paradigmas para desenvolver o componente. E quando você desenvolve esse componente assim, ele se torna uma pecinha de um quebra-cabeça que vai se encaixar ali na tua arquitetura para desenvolver o sistema como um todo. Então essa é a evolução que a gente tem hoje. Primeiro, permitir que a gente desenvolva do jeito certo e que outras pessoas possam manter o nosso código ou pelo menos aprender mais rápido para poder dar continuidade nele. Segundo, agora a gente poder usar outros códigos e tal, como dependências, para poder estruturar nossos sistemas. Até porque quesito de velocidade aumenta muito, né, cara? Tu Com certeza. consegue utilizar um código já pronto de uma outra pessoa, ou você consegue disponibilizar o seu próprio código para que outra pessoa possa estar utilizando. Pensa assim, cara, por exemplo, para mandar um e-mail, né? Antes disso, ou eu tinha que desenvolver lá 300, 400, 500 linhas de código, né? Ou eu ia tentar utilizar algum código que eu já desenvolvi pronto e tal. Hoje, com uma linha no Composer, eu chamo uma biblioteca utilizada por milhões de pessoas, mantida por um time profissional que está seguindo esses padrões, e eu consigo abstrair esse comportamento em uma função. Eu preciso banco de dados, faço a mesma coisa. Eu preciso fazer um upload, faço a mesma coisa. Eu preciso fazer o SEO do meu site, faço a mesma coisa. Então, com uma linha no Composer, você traz o componente, você faz um encapsulamento dele dentro do teu sistema como um comportamento que o sistema passa a agregar. Amanhã ou depois eu preciso trocar, não tem problema nenhum. Você vai trocar só o comportamento. Você conseguiu colocar por cima dele uma camada que usa aquele comportamento, esse componente. E outra coisa bem legal é o seguinte... Pensa que hoje num sistema, antigamente era eu vou desenvolver o meu sistema, então vou demorar, 30 dias para fazer. Hoje é como se você tivesse dezenas de programadores especializados em cada um, em um pequeno componente trabalhando junto com você. Porque eu tô tendo o cara ali que manja pra caramba de e-mail, desenvolvendo o componente de e-mail. O cara que manja pra caramba de upload, desenvolvendo o de upload, file system lá e tal. O cara que manja pra caramba de template, desenvolvendo plates, desenvolvendo blade. Então, cada cara que manja pra caramba fazendo o seu componente, é como se você trouxesse não só o código, mas trouxesse também o skill do cara para dentro do teu sistema. Então, tu vai ter várias pequenas partes muito melhores do que se você fosse desenvolver tudo. Você não vai ter o know-how para desenvolver um componente de e-mail como o cara da PHP Mailer tem. Não todas as frentes, né? Todas as frentes. O que dá pra gente ver é que, tipo... Não que mudou a responsabilidade, mas antes o objetivo do desenvolvedor era sentar e programar cada uma das funções. Seja o e-mail, upload, rota e qualquer outro componente que você tenha. Hoje, você como desenvolvedor, basicamente, a sua função é eleger o melhor componente para resolver aquele problema e abstrair dentro da solução do seu cliente. Basicamente é isso que tem que fazer. É juntar pecinha de quebra-cabeça. As peças já estão prontas, já estão moldadas, já são consolidadas. Para mandar um e-mail pela Amazon, você tem a biblioteca da Amazon. Para mandar um e-mail da SendGrid, você tem da SendGrid. Tem o do PHP Mailer no meio do caminho. Você só tem que decidir qual que é a melhor alternativa para aquele cliente e utilizar ela. Show de bola. Hoje eu acho que a gente está num cenário muito mais bacana por causa disso, porque a gente começa a pensar no problema do cliente e desenvolver uma solução para ele, ao invés de ficar pensando no código, saca? Então, quanto melhor a gente tiver na nossa função, e quanto mais esse mercado estiver aberto, menos a gente vai programar e mais a gente vai estruturar soluções. Isso é bacana. No entanto que no passado, por exemplo, quando você ia trabalhar com e-commerce, qual meio de pagamento tem? Tem PagSeguro, mas eu trabalho com PayPal. Não, então a gente só tem PagSeguro na plataforma, vai ser só o PagSeguro, se você quiser, você cria conta e usa. Hoje não, como é um componente, você consegue baixar o componente direto da empresa que construiu aquele gateway de pagamento, então você sabe que é confiável aquela parada que tem ali, e você só tem que abstrair ela para fazer aquilo funcionar dentro do seu código. Você não precisa desenvolver toda a regra para... na verdade, só a regra, né? Você vai ficar só na regra de negócio, não na função... Em validação, em se validar comunicar cartão, com eles. Comunicar com o banco e tal. E uma massa que você pode usar, por exemplo, um padrão de projeto, como um Resource ou uma Facade, e você abstrair o comportamento. Então, vai ter um método só que vai mudar o tipo de pagamento. Hoje eu não preciso mais perder um mês desenvolvendo PagSeguro. Eu posso, em uma semana, botar a PagSeguro, a PayPal, a Pagar, botar todos.
e aí, de acordo com o meu cliente, selecionar qual é o melhor. Então, eu posso ter toda a disponibilidade dos componentes, só que sob demanda, sabe? O recurso otimizado para o cliente. Aquele usa PayPal, baixa o componente da PayPal, comportamento abstraído. Aquele usa Pagar.me, baixa o componente da Pagar.me, não os dois, abstrai só o método que vai mudar o pagamento. Então, em um método, você faz uma plataforma de pagamento com um gateway diferente, entende? E é especializado, isso que é legal. A especialização não é uma implementação feita por mim, é uma implementação feita pelo próprio sistema, pelo próprio gateway e tal. Então, isso é muito massa. E para vocês, né, já que a gente tá trocando essa ideia, quais que são as principais boas práticas que vocês têm aí, que vocês acreditam? Cara, pra mim, ainda mais eu que tô mais envolvido com frameworks, pra mim eu acredito que a PSR é o meu start, saca? Porque eu não preciso me preocupar com o que tem por trás disso, que daí quem vai ter que se preocupar é o Robson, porque eu utilizando o Laravel, por exemplo, o Laravel já segue isso, o Laravel já fez, eu não preciso me preocupar com o código, eu vou me preocupar em resolver o problema do meu cliente, em vender o produto dele, em expor mais a marca dele, fazer alguma coisa com o Laravel. Mas com o código eu não preciso esquentar a cabeça. Então, se eu souber PSR para eu continuar fazendo um bom trabalho dentro do framework, eu acredito que esse é o start. Tem muito mais coisa debaixo do pano, mas o start para mim seria as PSRs. Aí o Rob já entra muito mais... Mas pra ti também o Dry eu acho que pega muito. É uma consequência, né, cara? Não. O Dry é o quê, cara? Quando você começa a pensar no sistema com Laravel, por exemplo, eu acho que o Dry é o que tu mais aplica. Porque tu vai centralizar a regra de negócio. Dry seria, pra quem tá escutando a gente? Don't repeat yourself, ou não se repita. Né? Não se repita. Mas não repita o código, não repita a regra de negócio. Então, aquela coisa, por exemplo, no Laravel, se você não souber Dry, você vai acabar criando várias classes para gerenciar o mesmo usuário, ou várias classes para gerenciar os imóveis. Quando você começa a aplicar o Dry, o que você vai fazer? Você vai centralizar a regra de negócio num modelo e os controladores vão consumir aquele modelo. E pode ter um controlador imóvel sendo replicado no front, no back e no app, ou seja, 3 vezes eu estou tendo o mesmo método, mas eles têm funções diferentes, ou seja, eu não estou me repetindo, eu estou construindo a aplicação. Mas a regra de negócio, o modelo, é um só. Então, mas o que eu digo assim, num framework, pelo menos, que me facilita a vida, é que isso já é automático. Pelo menos, antes a gente tinha o como pensar com orientação a objeto, o como pensar na funcionalidade, você acabava se repetindo. Mas hoje, com o Laravel, se você obedecer a arquitetura dele, automaticamente você vai estar seguindo o Dry. E aquilo que você falou, por exemplo, eu posso ter um controlador pro front do meu site e outro para API. Eu tô repetindo? Não, eu não tô, porque o retorno de um vai ser uma visão e o retorno de outro vai ser um JSON. Então, não tô repetindo responsabilidade. Então, acho que se você seguir só o fluxo do framework que ele não te impõe, porque ele não te impõe nada. Se você quiser mudar, você muda. Mas o caminho que ele te dá, você já tá meio caminho andado. Mas é uma pergunta que eu te faço. O Laravel não me permite, por exemplo, criar um modelo no front, um modelo no back e um modelo no app? Se eu quiser criar, eu posso? Pode, se eu quiser. Pensando por esse lado, entendeu? pode, mas é que você já sabe. Isso já não é tão... É que tu já sabe, Dry. Então é aquela coisa, faz é a armadilha do conhecimento. Por tu achar que o que é óbvio pra mim pode ser não óbvio pra outro. Pode ser que o cara que nunca fez vai lá e vai criar um modelo em cada camada. E ele vai estar ferindo um princípio que é muito importante. Porque se você mudar a regra de negócio, você não tem regra de negócio e tudo pode acontecer. Se tem mais que 2 não é padrão, não né? Não é padrão. Então o que a gente falou... Tenho 2 padrões, né? Então acho que o paradigma mais importante pra mim hoje é o Dry. É você ter uma regra de negócio. Quando você começa a pensar na regra de negócio do sistema, você consegue desenvolver coisas muito incríveis. Outra coisa que é muito importante para mim são os padrões de projeto. Então, sempre que eu preciso desenvolver alguma coisa, eu vou pesquisar para ver se aquela coisa, aquela rotina, parar de pensar em código para pensar na rotina, se aquela rotina já foi desenvolvida por um padrão. Porque aí você já tem alguma coisa testada. O padrão de projeto é exatamente isso. Alguém já testou diversas formas de fazer e definiu uma melhor. Pô, vou fazer um carrinho de compra. Eu preciso de várias classes dentro de uma mesma classe para desenvolver uma rotina. Essa mesma classe é uma facade, né? Ou é uma factor, vou gerar uma fábrica de objetos e tal. Então, os padrões de projeto eles são muito importantes por isso, porque eles te mostram uma forma fácil de você desenvolver e uma coisa bem legal. Quando você desenvolve uma classe dentro de um padrão e você comenta esse padrão na classe, olha, classe desenvolvida sobre factor, classe desenvolvida sobre facade, de ler essa linha, o cara que conhece o padrão já entende todo o comportamento da classe. Então, você evita do cara ter que ler a tua classe inteira. Ele vai ter que só entender os métodos ali, mas ele já sabe o funcionamento, a arquitetura em si, se vai ter dependências ou não.
Inclusive a estrutura de pastas você pode conseguir mentalizar através de um padrão, né? Pô, MVC, o sistema é MVC. Eu já sei que eu tenho que ter, não necessariamente um nome de pasta, mas eu tenho que ter um local onde vai ter modelo, um outro local onde vai ter controlador e outro controlador onde vai ter visão. Eu sei que no controlador eu tenho só um cara que vai interpretar as rotas, conversar com o modelo e mandar os dados para a visão. Na visão eu sei que eu vou ter HTML e linguagem estrutural, como ifs, else e tudo mais, mas nunca vou ter um objeto sendo chamado lá dentro. Eu vou ter que mandar esses dados pelo controlador. E lá no modelo eu sei que é o cara que vai se comunicar com o banco, vai fazer persistência e vai manter a regra. Então eu vou ter, por exemplo, 20 tabelas no meu sistema, eu vou ter 20 modelos. Se eu seguir esse padrão, eu sei exatamente qual é a arquitetura. De olhar para o banco e de olhar para as pastas, eu já entendo o sistema inteiro. Aí lá dentro do sistema tem mais uma coisa. Aí a gente começa a falar do KISS, né? Que é mantenha tudo simples. Tem até o trocadilho do beijo que a gente estava conversando, né? Que é mantenha tudo simples e estúpido. Quando a gente fala de beijo, no padrão de projeto eles adotaram. Esse trocadilho é mantenha tudo simples. Ou seja, quando eu for escrever o meu código, ele tem que dizer para o cara o que ele é. O nome da função, às vezes a gente abrevia. Não, para de abreviar. Coloca o nome da função dizendo exatamente o que ela faz. Por exemplo, faça um hot dog. Make a hot dog. Ah, Robson, mas eu não sei inglês. Aí a gente usa o camel case, que é também uma boa prática. O que isso significa? Se eu não conseguir traduzir, eu não sei, basta eu pegar esse código lá no Google Translator e antes de cada letra maiúscula, botar um espaço. Vai traduzir exatamente o que o método faz para mim. Ah, Robson, mas por que inglês? Porque é um padrão de projeto. É uma recomendação natural, nativa da linguagem, idioma nativo da linguagem, entende? Então tem muita gente que escreve as funções em português, não pode. Uma porque não é o idioma nativo, e se você for ver o porquê ainda do porquê, a gente tem acento. Faça um cachorro quente, como é que você escreve essa função? Faca, um cachorro quente? Então quando você traz para o idioma nativo, você elimina diversos erros de semântica. Você mantém o seu código mundialmente entendível e aí preciso comentar isso porque a minha equipe tem dificuldade em entender. Aí você usa o comentário em português. Você usa o comentário para a tua equipe, mas o código vem em inglês. Ah, vou fazer esse código. Outra coisa também do comentário, né? O mínimo possível. Então, se não você tá dizendo no comentário o que ela faz, né? Na sinopse ali. Tá errado. Se você tiver que dizer o que o código faz no comentário, o método provavelmente está errado. Entendeu? Por exemplo, make a lunch. Mesmo exemplo do make a hot dog. Em vez de ter um make a lunch, eu vou ter um make a hot dog, um make a burger. Eu estou dizendo o que ele faz já. Isso aqui vai fazer um hambúrguer. Quais são os... O que eu preciso para um hambúrguer? Eu preciso do... Aí eu vou botar os parâmetros. Eu preciso da carne, da salada, do tomate. Make a hot dog. Eu não preciso de carne, eu preciso de salsicha. Então o método vai ser a salsicha. Entendeu? Então quando eu faço isso, eu também chego a mais um ponto. Responsabilidade única. Se eu tenho um método make a lunch, eu vou ter que ter um type como parâmetro, e dentro do método eu vou ter que ter um if, para separar dois blocos. Se o type for hot dog, entra num if. Se o type for hambúrguer, entra no outro if. E vai ter uma rotina ali. Quando eu começo a pensar em ter responsabilidade única, eu vou ter dois métodos. E esse método vai ter o if, então vai ser um método bem menor. Para eu entender um método bem menor, é muito mais fácil, não é? Não vai ter o if. Então é isso. Make a hambúrguer é um método, make a hot dog é outro. Se eu precisar trabalhar e mudar a rotina do hambúrguer, eu vou mexer só no método. Se eu precisar rodar... Isso pode ser uma classe. E isso pode ser cada vez menos acoplado com mais alta coesão. Ou seja, baixo acoplamento, alta coesão. Aí você vai entrando em vários conceitos aí. E o que eu acho legal é que, tipo assim, quando a gente começa a falar principalmente sobre boas práticas de programação, é uma evolução do desenvolvedor, né? Porque assim, quando você começa a desenvolver, você não sabe patavina nenhuma do que você está fazendo ali dentro e você briga para fazer funcionar. Independente se tá bonito, se tá feio, tá certo. Torto. Rodou, tá certo. Rodou é a sua primeira conquista. O primeiro padrão do projeto tá funcionando. Rodou, tá lindo, tá show, é isso daí. Depois de uma segunda etapa, você já começa a falar assim, puta, esse negócio tá ficando bagunçado aqui, eu preciso começar a separar. Aí você começa a criar um monte de diretórios. E aí você vai entrar em mais um paradigma. Refatoração. Então. Mas aí você vai lá e cria um monte de diretórios. Quando você cria esse monte de diretórios, você começa a jogar cada coisa pro seu devido lugar, você começa a ver que você está repetindo o código. Aí você... Vou parar de repetir. Então, tudo que você vai fazendo, você vai passando caminho a caminho. Aí chega nessa parte dos dois ifs. Aí você conhece a tal da injeção de dependência. Você fala assim, ao invés de eu injetar um tipo, eu vou injetar um hot dog, eu vou injetar um hambúrguer. Mas aí você... Mas se eu dividir em dois métodos específicos, cada um com responsabilidade clara,
Então, é tudo um processinho de evolução que não adianta você tentar... Ah, eu tô entrando agora e eu quero fazer tudo. Dá? Não sei se dá, mas pelo menos a gente dá um caminho pra isso. Em 3 meses fazendo o full stack ali, você já tem meio caminho andado. O Laravel já te entrega tudo de bandeja pronta, é só você utilizar. Então a gente tenta flexibilizar isso daí. Mas é coisa que só vem com o tempo. E é engraçado também, quero perguntar pra galera aí, que tá assistindo a gente no YouTube, se você tá no Spotify, vai pro YouTube lá pra ver as respostas. Se você já parou pra olhar os seus códigos que você desenvolveu há um tempo atrás, se você consegue entender... Porque falar pra você, Nossa senhora. é meio complicado. Aí a gente só tem... Sai sangue assim. Aí só uma pessoa sabe. Deus, nem você mais Nem sabe. não é mais. Deus semi-Deus que é você e Deus, e depois de 6 meses é só Deus. É só Deus que sabe, que Só ninguém Deus. mais sabe. E tem aquela, né? Deus fez uns pactos com os programadores. Aí Deus falou assim, ó, eu não programo. E o programador falou assim, eu não faço milagre. Então, Vambora. Tá bom. vamos... E vocês acham que deve se utilizar todas de uma vez só? Porque a gente falou aqui, vamos reforçar. Dry, Quiz, Kiss. Clean Code, PSR. O Clean Code, na verdade, é um livro com diversos conceitos empregados nele. Alguns desses conceitos é o Dry, é o Kiss e tem outras coisas. A gente não segue o livro inteiro, né? Não é uma... Por quê? Porque a gente tem no meio ali a nossa mais forte. Para nós, a mais forte é a PSR. PHP Standard Recommendation. tipo, a gente tem PSR. Quem programa, sei lá, em C Sharp, em VB ou em qualquer outra linguagem, não sei tem. se tem uma comunicação. Então não necessariamente, às vezes tem, né? Não, mas não necessariamente deve se usar todas de uma vez. Pra galera que tá assistindo a eu gente. acho que seria PSR, o ambiente ideal. Digamos Não, assim, ó, todas tem elas. o Clean Code, que ele falou sobre programação, sobre design de software, é uma parada genérica. Como fazer códigos bons, independente do código, independente e tal. Só que a gente tem a PSR, que são os maiores desenvolvedores PHP que existem, o desenvolvedor do Laravel, o desenvolvedor do WordPress tá lá, o da Zend tá lá, da Zend que faz o motor, né? O motor do PHP hoje é o Zend Engine 2. A galera que faz o motor, que roda o PHP, tá dentro desse grupo. Que é um grupo de interoperabilidade. PHP Standard Recommendation é feito pelo PHP FIG, PHP Interop Group, PHP Framework Interop Group. Essa galera tem um comitê com mais de, 200, 300 programadores pica das galáxias que definiram a forma certa de você desenvolver. Então o que a gente faz? A gente usa boas práticas, a gente usa paradigmas, e a gente utiliza padrões de projeto e a gente segue a PSR. E aí você tem tudo que você precisa para desenvolver com PHP. E isso, obviamente, pode e está sendo herdado por diversas outras linguagens também. Porque a PSR faz muito sentido. Né? Quando você olha ali para o estilo de código, né? Aqui que são as primeiras recomendações, isso já faz muito sentido. Injeção de dependências, o próprio autoload de classes, um só gerenciador de dependências, ou seja, tudo centralizado no mesmo lugar. Então, isso faz muito sentido e para a gente é o nosso livro. O nosso livro de Clean Code é a PSR. Entendeu? Eu vou seguir o conceito de Dry, ou seja, não se repita. Você vai estar sempre trabalhando com uma arquitetura correta, tendo só um modelo, tendo só uma regra de negócio, que é o principal coração de um sistema, é a regra de negócio. O que muda um sistema de outro é só isso, gente. É só isso. Bota na tua cabeça. A diferença de um blog para um e-commerce, para um RP, para um CRM, é a regra de negócio. Ela vai definir qual que é o banco de dados, quais são as rotinas que você vai desenvolver. Quando eu estou usando o conceito de Dry, eu estou fazendo a regra de negócio correta. Eu vou utilizar o Kiss, ou seja, vou me manter simples. E aí dentro do Kiss eu tenho baixo acoplamento e alta coesão, que já vem da orientação a objetos faz tempo, né? Que a gente pode traduzir em Kiss, mas é isso. É você ter um método com responsabilidade clara e única. Clara é o nome do método, única é o que ele faz. Baixo acoplamento é o teu sistema ele se autorresolver, ele não depender de muitas coisas. E quando depender, ser uma injeção de dependência, para você saber disso. Porque baixo acoplamento não significa você não ter acoplamento. Significa você entender exatamente o acoplamento e tudo que pode acontecer dentro dessa vez. E não ser muito extenso também, né? Pô, o sistema inteiro está interligado. Não. Cada rotina tem o seu acoplamento ali. Isso é importante por quê? Porque para eu ter uma responsabilidade única, às vezes eu vou ter que ter mais de uma classe acoplada. Então, é permitido acoplamento desde que não seja muito grande, que o sistema inteiro não dependa dele. Quando a gente segue esses conceitos, a gente tem um cumulado aí que deve ser seguido sim. Dry, baixo acoplamento, alta coesão, PSR. Você tem aí para PHP, para o nosso mercado, você tem
Não só para PHP, porque você acaba levando isso para HTML, você leva isso para JavaScript, você leva isso para stack inteira. Pô, vou escrever uma função... O CSS, que antigamente CSS, se fazia... escrever de qualquer jeito, agora você faz, né? Porque a gente tem assim, para método, camel case, para classe, studle case, para variável pode ser underscore ou camel case. Você escolhe, mas escolheu usa só aquilo. E para constante caixa alta. Só de você entender isso, você começa a escrever o código assim. E naturalmente, com pouco tempo desenvolvendo assim, quando você bate o olho no nome e vê que é camel case, você já sabe que é um método ou uma função. Se você bater um olho num studle case, você já sabe que é uma classe. Se você bater o olho no underscore, você já sabe que é um método. Então, quando eu digito na minha ideia... Hã? Variável, underscore. Uma variável. Então, quando eu digito na minha ideia alguma coisa e ela preenche para mim, eu olho para aquela caixa e eu já sei tudo que está ali. Tudo que é método, tudo que é função, tudo que é classe, tudo que é variável. Isso vai me permitir muito mais agilidade. E vai permitir também para o próximo programador saber o que é método, o que é função, o que é variável, o que é constante, só de olhar como eu escrevi aquele código. Então, entende o tamanho do ganho que isso traz para a gente? O tamanho da qualidade e o tamanho da pica? Porque quando você chega pro cliente hoje, você fala assim, olha, eu desenvolvo em PHP puro. Pô, mas e aí, se você sair amanhã, como é que funciona? Não, fica tranquilo. A gente segue todos os padrões das boas práticas e se alguém tiver que assumir o projeto amanhã, basta ele saber os padrões de boas práticas da comunidade, que é o que todo programador hoje sabe ou deveria saber, que ele vai poder assumir o projeto. E já pegando aí, então um gancho nesse deveria saber, como que faz para estudar todas essas boas práticas, onde que a galera pode procurar esse conhecimento? Cara, se ela for sozinha, dá pra aprender, afinal a gente aprendeu isso, só que é com o tempo. É aquilo que eu falei, você vai em gradual, primeiro fazer o código funcionar, depois não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente tem os cursos, somos uma escola que, pô, a gente já dá o caminho pro cara. Então, se o cara entrar no full stack, ele já vai aprender boa parte disso. E o que é legal é que, assim, ele já vai aprender o certo. Então, por ele não aprender o errado, ele nem tem essa oportunidade, essa chance. E vai aprender na prática, né? Porque é diferente. Vai aprender botando código para rodar. Então, porque, tipo assim, antigamente desenvolvia um site dentro de tabela. Para você tirar um site de tabela e colocar isso dentro de um navegador para ele ser exibido bonitinho, depois ainda converter isso no responsivo, vira uma salada na cabeça do cara. Porque você muda totalmente a maneira com que você desenvolve. Só que se você só aprender a fazer o HTML já pensando no responsivo ali, você não sabe como que você faz um site com tabela, você não sabe como que você... Sabe? Então, eu acho que fica mais fácil de se aprender e é menos conteúdo para você ter que aprender. Só reforçando o teu argumento, pensa que a galera que nasceu na geração de vocês, nasceu vendo os pais não fumar e não fuma. Eu nasci vendo todo mundo na minha casa fumar e eu fumei por muitos anos. Para parar de fumar, reaprender a não fumar é muito difícil. Tanto que, pô, faz 2 anos aí que, quase 2 anos que eu não fumo e ainda tenho vontade. Para vocês não fumarem é tranquilo, não tem vontade nenhuma. Vício é muito foda. Quando o cara vem do vício de programação, ele parar de programar daquele jeito para começar a programar de um jeito novo, é muito mais difícil que você simplesmente começar do jeito novo. É o que tu tá falando agora. Sem contar que você tem muita resistência em mudar. Tipo, se eu já conheço, já é fácil isso aqui pra mim e tudo já mais... tá acostumado, é cômodo. Vou seguir nesse daqui, não vou... Eu vou mudar, assim, quando for a última... E é legal também comentar que não é porque a gente tá dando o caminho certo, o caminho correto e mais atual, que o cara não vai tropeçar no meio. Não é que ele não vai errar. Jamais, vai ele errar vai, pra você cacete. vai errar. A gente tropeça. Você vai errar, você vai tropeçar. Só que a diferença é que você tá tropeçando no caminho certo, com as práticas corretas. E não... ainda vai ter alguém pra trás pra te dar um suporte, te dar um... Aquela parada que tu falou do escoteiro. É uma parada que a gente faz. A parada do escoteiro, a gente tava conversando um pouquinho antes, tem um... Não é um teorema, mas é como assim? Como se fosse uma filosofia do escoteiro. Que é quando você vai acampar, um escoteiro vai acampar, quando ele sai, ele tende a deixar aquele ambiente mais limpo do que quando ele chegou. Sabe? Então tem essa parada aí. E aí quer continuar o... Tá, e aí o que acontece? O Gustavo foi lá desenvolver uma função, um método novo. E eu preciso ir lá e mudar um pouco, ou implementar alguma rotina naquele método específico. O que eu vou fazer? Eu vou entrar lá, vou olhar as variáveis dele, se eu puder melhorar os nomes das variáveis, eu vou melhorar. Se eu precisar mudar um pouco, puder mudar um pouco a indentação do código, eu vou mudar e vou implementar o meu novo. Daqui a pouco o Gustavo vem lá e ele olha o que eu implementei e diz, essa variável aqui poderia ter um nome mais claro. Ele muda. Isso é um processo de refatoração. A gente faz isso toda hora. Até hoje. Então, quer dizer,
A gente não acerta de primeira, nunca vai acertar de primeira, independentemente do tempo e da experiência que tu tenha. Não dá para acertar de primeira. Agora, o que é bem legal que tu mencionou sobre aprender, que eu acho que é importante para complementar também, é o seguinte, quer aprender o jeito certo hoje? Para nós, desenvolvedores PHP, a gente tende a usar a nossa PSR, os nossos padrões, que a gente aprende em todas as linguagens. Então isso faz com que o nosso stack todo seja padronizado. Isso é incrível, cara. Você sabe escrever o HTML, você sabe escrever o CSS, você sabe escrever o JS, tudo dentro desse padrão, né? Que é, muito bom, porque as pessoas que escreveram eles são incríveis na programação, no que fazem, e isso é fato. Hoje existe um site chamado PHP The Right Way, ou PHP do jeito certo. Ele não está 100% atual, tá? Tem algumas coisinhas lá que já mudaram, mas 90% do que tem lá é um guia do que você precisa aprender. Então vai falar sobre as PSRs, e aí você vai no site da PSR, vai falar sobre os padrões de projeto, você vai no site do padrão de projeto, vai falar sobre as boas práticas, você vai entender lá qual que é a melhor forma de trabalhar com banco. Ele vai te falar que é o PDO, porque o PDO, PHP Data Object, é uma classe que abstrai o banco. Você começa a trabalhar só na regra. E se você precisar trocar o banco amanhã, você pode trocar. Então você não acopla a tua aplicação ao banco de dados específico. Aí tem lá por que tem que usar dry. Vai ter lá os conceitos de keys e tudo. Tá tudo dentro desse PHP The Right Way. Qual que é a grande questão aqui? Lá vai falar, por exemplo, que você precisa utilizar alguns padrões de projetos estruturais, como MVC ou Front Controller. Você sabe fazer isso? Essa é a questão. Como fazer, a gente já tem um guia hoje, né? Ou melhor, o que fazer, a gente já tem um guia hoje. Como fazer em programação é colocar o código para rodar. E aí você pode buscar informações fora, sim. E aí eu estou fazendo merchandising já, tá, gente? Fique claro aqui. Você pode buscar isso em qualquer lugar da internet, só que o grande problema que a gente tem hoje é que as informações estão defasadas. Para vocês terem uma ideia, não existe um livro hoje que fale sobre essas novas formas de programar, né? Os livros estão defasados. É só você pegar um exemplo do livro que vai estar escrito assim, get parcelas. Sabe, metade em português, metade em inglês, usa o verbo na frente como prefixo. Variável nome, variável idade. Não, aí até que... Mas já talvez tá errado, assim, já tá a errado. caráter de exemplo, para poder deixar mais didático, pode ser que seja esse o argumento utilizado. Mas quando você usa um get parcela, aí você ferrou tudo. Mas aí o que é importante? Vou fazer o exemplo aqui, vou criar uma pessoa. Pessoal, eu vou escrever em português a caráter de exemplo, mas o certo é escrever em inglês, tá bom? Esse comentário muda totalmente o jogo numa aula. Eu não vejo isso acontecer. Eu vejo a galera ensinando em português. Eu não queria condenar, um livro assim, porque tem a variável nome. Beleza, tá errado. Se você viu um vídeo escrito variável nome, tá errado. Já toma por aí. Mas você escreveu um get atributos. Tá errado. Muito errado. Tá mais errado ainda. Aí não é nem erro de programação, é erro de semântica. Como é que você mistura dois idiomas no nome de uma função? Entendeu? E a mesma coisa pro código inteiro. Porque você vai fazer o seguinte, variável nome. Se eu for criar um método, eu vou ter que criar um get nome. Então, por isso que eu não posso, desde a variável, escrever nome, porque eu vou ter o método depois para pegar ele, entendeu? Vai ter um método mágico, alguma coisa ou ali. Get user. Get user, eu vou botar o quê? Get user, nome, idade, CPF. Não, eu tenho que botar name, age e document. Então, se eu não seguir o padrão desde a variável, semanticamente o meu código vai estar errado em algum ponto, né? E o que eu quero dizer com isso? Hoje, o que fazer está fácil, porque tem o PHP The Right Way, que é um site que te mostra ali as boas práticas e tal. É tão atualizado quanto pode ser, né? Só que é muito complicado você aprender o como. Então, por isso que a gente tem curso hoje, simplesmente para simplificar essa tua jornada. O meu curso de PHP hoje ele não é algo novo. Ele é algo do jeito certo. Ele te mostra um caminho correto, passo a passo para você aprender a metodologia nova, depois para você sintetizar isso, porque a gente sabe que uma das boas práticas que tem também em programar é você não precisar decorar. Não tem como decorar código. Isso é essencial para um bom programador. Se você estiver tentando decorar, você nunca vai ser um bom programador. Você não decora todas as palavras do alfabeto. Não tem como. Agora, o que a gente faz? A gente simplifica o uso. Então, no momento que eu preciso fazer um upload, são 20, 30 linhas de upload. E dentro do upload eu tenho algumas coisas que são variáveis dentro daquele código. O arquivo, o nome do arquivo, a pasta para onde ele vai. O resto, todas as vezes que eu for desenvolver essa rotina, vai ser exatamente igual. Então, ao invés de eu desenvolver essa rotina e decorar essa rotina, eu vou criar um método chamado upload, que pega os 3 parâmetros, e a próxima vez que eu for fazer um upload, eu só preciso escrever upload, nome da imagem, caminho da imagem e para onde ela vai, diretório.
eu sintetizo 100 linhas em uma. Então eu vou aprender muito mais rápido, eu vou começar a desenvolver muito mais rápido, vou começar a desenvolver estruturas mais rápidas. No momento que eu aprendi a sintetizar, aí eu posso começar a construir. E aí eu vou começar a desenvolver classes, sistemas, usar padrões e tudo mais. O meu curso é exatamente isso, é esse caminho. De você expandir o seu conhecimento, simplificar o seu conhecimento e depois colocar ele em prática. Por isso que em 3 anos, você não aprende o que aprende nele em 3 meses. Esse é o mercado das boas práticas. Mesma coisa para o Gustavo. É que a gente estava falando ali no começo. Puta, dá para criar mais de um modelo. Então o cara que pega o Laravel hoje, ele consegue desenvolver. Mas mesmo com o Laravel, pode ser que ali na frente alguém não consiga dar manutenção. Porque ele não seguiu paradigmas simples, coisas simples na arquitetura, na regra de negócio, na construção do projeto que tu ensina no curso. Entende? Então isso muda o jogo para ele. Isso faz o core business dele ser exatamente outro. Ser resolver o problema, desenvolver uma solução e não criar um problema maior ainda. E a gente, como programador, a gente está à frente disso. É isso que nos torna competitivos e valiosos no mercado. Bom, Boa. só... Tem mais aí? Tem mais 2 perguntas. Só vou corrigir, né? O que eu falei ali, que não tem como você decorar todas as palavras do alfabeto. Não, do dicionário, tá? Antes que... Palavra do alfabeto. Antes que comentem, eu pensei no dicionário e falei alfabeto, beleza? Então tá tranquilo, isso daí passou Comentário aí, despercebido. Cauê, corta o capacete. Hashtag Team Cauê, deixa o cabelo crescer. Ó, vale refazer um sistema por estar fora dessas práticas, porque tem muita coisa que é antiga, a gente soltou muita pedrada pra galera, e a galera tá, pô, será que eu tenho que fazer então o meu sistema? Como é que eu faço agora? Aí já entra em mercado, cara. Você não vai conseguir convencer o teu cliente de refazer um sistema porque o código dele não é limpo ou porque não tá no padrão de projeto. Embora dê muita vontade de você como desenvolvedor. A não ser que você faça de graça. Pô, tem um cliente, você fala pra ele, ó, vou Às refazer vezes- aí porque tá feia a coisa. Às vezes é mais fácil refazer se é um projeto pequeno, refazer o projeto que você dá manutenção naquela Hoje, por pirosca lá. exemplo, a gente vê muito isso. Os nossos sistemas antigos aqui estão muito mais difíceis de manter, porque a nossa nova framework que a gente desenvolveu no curso e tal é muito rápido de desenvolver. E a utilização de componentes dos nossos sistemas antigos é impossível. A gente tem que baixar na mão, fazer um require lá, fazer um POG para poder usar um componente. E com o sistema atual, não. Você escreve uma linha no Composer, dá um get ali, o componente entrou na tua classe, está funcionando dentro do sistema todo. Então, assim, visando por isso, às vezes é vantagem você desenvolver o sistema de graça para o teu cliente, para que você tenha mais produtividade. Mais produtividade significa menos tempo que tem que ser investido, mais clientes que tu pode botar na carteira, mais dinheiro no final do mês. Ou ainda dentro do teu job, mais cards entregues, o teu cliente, o teu chefe vai dar o aumento para ti e não para o teu colega. Então, essas coisas tem que analisar. Mas, falando de mercado, o teu cliente não vai aceitar e nem é legal você oferecer isso para ele. Ó, vamos atualizar o teu site aí porque o código tá antigo, tá ruim. Mas foi tu que fez, cara. Então, nos aposentou. Pô, agora aprendeu, quer me cobrar porque tu aprendeu? Não, faz aí. Aí você vai ter que estar na obriga de fazer. Qual que é a questão? Se o site está vendendo, está funcionando, está dando o resultado esperado, o cliente não vai trocar. Pode ser a linguagem antiga que for. Ah, mas o PHP mudou de versão. Beleza, aluga um servidor com o PHP antigo e bota o sistema aí que é mais barato. Entende? Não existe um valor nisso para a empresa. A não ser que seja uma empresa de tecnologia e o cara seja apaixonado por ela. Mas normalmente não vai ter. E aí entra na estatística de tecnologia, estatística de perfumaria, né? Que é o cara mudar porque eu quero ter o mais atual. O ganho é pro desenvolvedor, não é pro cliente. Então, basicamente, tudo que o cara for fazer a partir desse podcast, ele tem que fazer aí... Faça do jeito certo. Fazendo do jeito certo. Se for pegar um projeto que tenha sido feito de uma maneira muito errada a ponto de que ele precise ele refazer todo o código, siga as boas práticas. Aí você vai ser o que chega lá e... Como é que é? Que chega lá é limpo e sai mais limpo. O escoteiro? Dá uma de escoteiro. Se o código estiver muito ruim, dá uma de escoteiro. Melhora o que você for desenvolver. Para a próxima vez que você for entrar lá, tá melhor. Mas você não vai tentar refatorar o código inteiro de uma vez. Você vai refatorando conforme você vai dando manutenção. Show. Cara, eu tenho uma última pergunta aqui, né? Não sei se vocês têm mais algumas coisas para considerar. Pode cortar o cabelo sábado. Mas, finalizando, agora também eu dou folga. Existe um código perfeito ou é besteira? Não existe código perfeito. Não existe, mano. Aí a gente entra na premissa. Se você seguir todos esses conceitos, você vai chegar num ótimo código, num ótimo sistema. E aí, a partir disso, o código perfeito é aquele que funciona e resolve o problema do cliente e entrega uma solução. Desde que você esteja seguindo esses conceitos, obviamente. Cara, se você é tão chato quanto o código, você pode fazer o código bonitinho, ele pode ficar pequenininho, com nome declarativo e tudo mais.
você vai ficar naquela, mas aqui, eu pulo uma linha ou não pulo uma linha? Eu idento ou não idento, sabe? É coisa que assim, lógico, o PSR tá lá pra reger isso daí. Mas fala assim, seria melhor se ficasse na linha de baixo. Aí você identa o código, a ideia joga pra linha de cima. Então assim, código perfeito você não vai ter. E por mais que ele seja micro ou que ele seja macro, eu acho que você não vai conseguir chegar nisso daí. Então, o que eu penso que você tem que se contentar é assim, ele tá funcional agora, ele tá cumprindo com o objetivo dele, deixa assim até chegar a próxima Funcional época elegível, de você... né? Funcional elegível. Até você chegar na próxima hora de refatorar ele. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que passar por esse código de novo. Seja para fazer uma nova implementação, para corrigir alguma coisa vai ter que fazer nele. Aí daqui 6 meses, quando você for botar a mão nesse código, você vai falar, poxa, mas essa variável aqui, na época fazia sentido. Hoje, para mim, essa variável não serve para nada. Você vai lá, você vai renomear ela, vai renomear o nome do método, vai botar um comentáriozinho em cima do... Uma função explicando que você não conhecia. o porquê e não o que ela faz. Não, uma função que você não conhecia. Você foi lá e usou o Move the Upload File há um ano atrás para fazer o trecho. O upload, fez um trecho de 10 linhas. Agora você conhece componente, você começou a usar. Você entra naquele método, mas estou fazendo upload manual aqui, vou injetar uma dependência, vou chamar o método e vou reduzir essas 20 linhas em uma. Então isso é legal também. Às vezes, uma função nativa que eu não tinha conhecimento. Às vezes tem um if, transforma numa ternária. Isso, coisinhas sabe, que vai deixar mais fácil de ler. Ou o contrário, às vezes uma ternária está complicada, você transforma num if else, né? Então é isso. Bom, essas foram as perguntas que eu tinha separado aqui para fazer para vocês. Para mim fechou também, para ti alguma coisa? Da hora, curti pra caramba. Hashtag Team Cauê, tá lá. Corta o cabelo. Deixa crescer. Então esse foi o nosso podcast, a importância das boas práticas na programação. Muito importante agora que você deixe nos comentários, né, Team Cauê, mas também que você coloque os próximos que você coloque os próximos episódios que você quer que a gente produza para te ajudar de alguma maneira. E também, cara, é muito importante que você compartilhe esse podcast com seus amigos desenvolvedores. É sério. Coloca aqui nos comentários qual o assunto pro próximo podcast. Porque a gente tá pedindo em todos e vocês não estão deixando os comentários com o assunto. E a gente quer o assunto para fazer o conteúdo pra vocês. Mas não deixa o assunto, né? Uma galera comenta, mas esquece o assunto. Não esquece, bota um assunto aí, uma parada que tu quer saber pra gente trazer. E dá um like no vídeo pras outras pessoas ficar sabendo também que tem esse conteúdo aqui, ajuda a comunidade a crescer, cara. Sim, também que a gente tá quase batendo um ano já de podcast. Bota aí nos comentários, Cauê, corta corta o cabelo. 49 esse? 49. Já dá um ano. Já dá um ano. Então é isso, galera. A importância das boas práticas na programação. A partir de agora você já sabe o que tem que fazer, como fazer e onde você vai procurar para ter essas boas práticas. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Olha isso aqui. Eu ia falar Cauê corta o cabelo. Cauê corta o cabelo. Deixa crescer, vai ficar da hora, balançando o cabelo. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu.